Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, de Biologia. Hoje nós vamos trabalhar a composição química dos seres vivos, hoje compostos inorgânicos. Nós vamos falar sobre sais minerais, beleza? Vamos lá, comigo. Então, composição química dos seres vivos, os compostos inorgânicos, os sais minerais. Muito bem. Nós sabemos que os seres vivos, eles são compostos, né, de uma variedade muito grande de elementos. E os sais minerais, eles são elementos assim essenciais para a vida de um ser vivo. E eles fazem funções diversas. E são diversos os elementos minerais. É como os químicos gostam de chamar. Na biologia, a gente tem esse tema aqui, sais minerais. Na química, os químicos gostam de falar elementos minerais. Então, satisfazendo a vontade dos químicos, vamos lá. Elementos minerais, beleza? Então, esses elementos minerais, aqueles da tabela periódica, eles fazem uma composição junto com outros elementos no nosso organismo, nos organismos animais, nos organismos vegetais. E assim sendo, eles executam funções. E são essas funções que a gente precisa discutir ao longo de cada um dos elementos. É claro que a gente vai limitar as funções mais cobradas em provas, né? Assim sendo, por exemplo, a gente vai falar sobre o cálcio, sobre as suas funções no organismo humano em especial, o ferro, o fósforo, o magnésio, o iodo, o potássio, o sódio. Então nós vamos discutir sobre alguns sais pontualmente e o que eles fazem no nosso organismo. Vamos comigo. Esses elementos minerais, no caso, por exemplo, nós temos o cálcio. O cálcio será o nosso primeiro elemento. O cátion bivalente, né? Nós vamos também discutir sobre o ferro. Né? O ferro, nesse caso, o Fe++ ou 2+, certo? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o fósforo. O fósforo, um elemento também muito importante, né? Só que ele está na forma de fosfato, tá? Então, toma cuidado. Nesse caso, o fósforo, nós vamos discuti-lo como um fosfato, beleza? E para terminar esse nosso esquema, o iodo, né? O iodo, um elemento bastante importante no nosso metabolismo, beleza? Vamos comigo. Aqui, então, o cálcio. O elemento cálcio, ele está presente nos organismos, principalmente organismos animais, de uma forma imobilizada e também de uma forma mobilizada, né? Uma forma associada. Essa forma associada e imobilizada, nós temos então um elemento, uma estrutura extremamente comum, né, que a gente sabe de uma forma bastante comum, que é ou são os ossos, ok? Então, nós temos esse elemento cálcio presente nos nossos ossos. E assim sendo, ele está de uma maneira associada. Associada, que nós também podemos falar que ela está imobilizada. Tá bem? Imobilizada. Na verdade, essa palavra não poderia ser levada ao pé da letra, né? Da maneira imobilizada significa que ele está parado totalmente. Não necessariamente, né? Mas nós temos também essa denominação. Associada aos ossos, o cálcio, então, ele está fazendo parte de uma estrutura óssea. Esse é o elemento, tá? Mas quando ele está no osso, ele está num formato assim, fosfato de cálcio. Tá? Fosfato de cálcio. Então, dessa maneira, o cálcio está associado na forma de fosfato de cálcio. Esse cálcio imobilizado, ele precisou ser ingerido. Então, como que esse cálcio foi parar nos ossos? Como que ele foi formar o fosfato de cálcio? Bom, o primeiro detalhe é a alimentação. Então, nós precisamos, na alimentação, buscar a fonte de cálcio. Bom, isso é comum, né? Nós sabemos que a fonte principal de cálcio, leite. Outra fonte importantíssima de cálcio, derivados do leite. Outra fonte importantíssima, vegetais verdes escuros. Tá? Muita gente esquece, vegetais verdes escuros são excelentes fontes de cálcio na alimentação, ok? Por exemplo, brócolis, almeirão, rúcula, são alimentos riquíssimos em cálcio. Então, assim,
Para que o cálcio esteja associado aos ossos, nós precisamos comê-lo. Mas isso só basta? Não, não só isso basta. Nós precisamos de uma outra atividade. E essa outra atividade, pessoal, está na relação do sol. Como assim, professor? Sol e cálcio? Sim. O que o sol acaba nos dando em relação ao cálcio? A vitamina D. Vitamina D, que é o que nós chamamos de calciferol. Calciferol. Bom, na aula de esteroides, nós sabemos que esse calciferol, essa vitamina D, ela tem um fator de conversão, né? Então a gente tem assim, ó, o colesterol, que é um lipídio esteroide, ele vai se converter em vitamina D. Vamos abreviar aqui que você já conhece. Para que o cálcio seja convertido em vitamina D na pele, nós precisamos então da radiação ultravioleta. E aí é onde entra o sol na nossa conversa, entendido? Então, para que a vitamina D seja produzida, nós temos que ter ou tomar um pouquinho de sol, a radiação ultravioleta. Muito bem. Então, se ingerirmos o cálcio, tomarmos um pouquinho de sol, né, ou seja, produzir vitamina D, as coisas já estão encaminhadas. Tipo, o cálcio vai ficar associado aos ossos. Mas só que tem um outro detalhe muito importante que está faltando. E esse detalhe é que talvez tenha maior problema, que são os exercícios físicos. Exercícios físicos. Pensa comigo, você aí, faz uma prática de exercício físico regular? Você fez quando criança e está fazendo agora como adolescente, como adulto? Pensando nisso, nós temos então que tomar um certo cuidado, porque a prática de exercícios físicos é essencial para que junto com o calciferol e junto com o cálcio da alimentação, os ossos possam associar esse cálcio. Mas só que assim, não é qualquer exercício físico. Muitos exercícios são importantes, mas em especial os exercícios físicos de impacto. Agora, talvez você esteja se perguntando, por que, professor, do impacto? Bom, nós precisamos mostrar para o organismo que o nosso corpo precisa fortalecer os ossos. Então, pensa comigo. Para que o cálcio faça parte dos seus ossos, nesse caso, eu preciso, então, mostrar para ele que ele tem que ficar forte. E para isso, então, os exercícios físicos de impacto são essenciais, ok? Bom, durante os exercícios físicos de impacto, a tendência é que nós tenhamos uma liberação, os exercícios físicos de impacto promovem liberação de calcitonina. Calcitonina é um hormônio produzido na nossa tireoide. Assim sendo, acompanhe o raciocínio. Conforme você está praticando exercício físico, a sua tireoide começa a liberar esse elemento, a calcitonina. A calcitonina, por sua vez, contribui, a calcitonina, junto com o calciferol. Atenção, junto com o calciferol. As duas, então, têm um fator associativo. Vão fazer com que esse cálcio, que está no sangue, vá para os ossos. Bom, vamos pensar primeiramente. Esse cálcio que está no sangue, ele tem que ter vindo de onde? Da alimentação. Então, nesse caso, esse cálcio que está ingerido, né, que está no nosso sangue pela ingestão, junto com o calcitonina, calciferol, vão para os ossos, tá bom? Então, assim sendo, nós temos que ter uma prática extremamente saudável. Primeiro, alimentação com cálcio. Tomar um solzinho, produção de vitamina D, calciferol. Nesse caso, os exercícios físicos, principalmente os de impacto, vão levar à liberação de calcitonina. Essa calcitonina, junto com o calciferol, pegam o cálcio do sangue, que veio da alimentação, e coloca nos ossos. Esses ossos vão ficar fortinhos. Compreendeu? Então, assim sendo, nós temos que fazer uma associação de fatores, e esse cálcio estará imobilizado. Muito bem. Só que nós temos um outro detalhe. Esse cálcio que está no nosso sangue, ele precisa estar em quantidade suficiente para formar os ossos, mas também
em quantidade suficiente, atenção, gente, atenção você, para executar alguns outros procedimentos. Atenção, coagulação sanguínea. Quando você precisa coagular o sangue, o cálcio precisa estar presente. Então pensa comigo. Nós temos que ingerir cálcio, né, via alimentação, alimentos, tá? Precisam então, atenção, gerar cálcio para fixação nos ossos e cálcio para ficar no sangue e fazer a coagulação sanguínea. Entendeu? Outro fator que o cálcio participa, contração muscular. Nossa contração muscular, ela está intimamente associada à presença do cálcio. E um outro fator, também muito importante, são as sinapses nervosas. Os dois neurônios, quando eles entram em processo de comunicação sináptico, esses neurônios, para liberarem os neurotransmissores, precisam de cálcio. Muito bem. Então, a ideia, pessoal, está centrada onde? Aqui, nos alimentos, tá? Precisamos ingerir cálcio suficiente para formar ossos e para manter essas atividades metabólicas. Mas aí você pensa, professor, e se tiver uma falha na alimentação? E se nós estivermos comendo pouco cálcio? O que vai acontecer? Bom, vai acontecer, pessoal, que a coagulação, a contração e a sinapse começam a ter determinados probleminhas. Só que o organismo não pode correr risco disso aqui falhar. Então nós vamos fazer o quê? Tirar cálcio de onde? Dos ossos. E se tirar cálcio dos ossos e jogar no sangue, isso significa que o osso vai começar a ficar fraco. Essa caracterização aqui é dada por uma osteoporose. Osteoporose, que no caso é o enfraquecimento ósseo, ou a doença, né, onde os ossos ficam muito fracos. É o que vai desencadear mais. Então, o centro das atenções está aqui, nos alimentos, tá? Está aqui na parte da alimentação. Então, nós temos que ingerir uma quantidade de cálcio suficiente para manter a fixação desse cálcio nos ossos e também manter a nossa boa reação metabólica. Captaram? Esse é o cálcio. O cálcio, então, participa dos ossos, o cálcio participa de formação, né, de várias outras atividades metabólicas. Compreendido? Vamos falar um pouco sobre o ferro agora, tá? O ferro é um elemento muito importante também para o nosso organismo. Diversas atividades metabólicas precisam desse elemento, o ferro. Ah, professor, você colocou mais e 2 mais aqui. Bom, há uma certa mudança de nomenclatura, né? Na química, às vezes a gente usa 2 mais 2, enfim, né? O ferro, esse bivalente, é um dos mais utilizados para os processos metabólicos. Como a gente está falando em composição química dos seres vivos, esse ferro vai entrar, então, na nossa conversa. Bom, o ferro, pessoal, todo mundo sabe que ele tem uma participação na formação da hemoglobina. Hemoglobina. Tem alguns que acabam errando esse detalhe pelo seguinte fato, acham que hemoglobina é uma hemácia, ou seja, fala que o ferro participa da formação da hemácia. Não está de todo errado, mas a gente tem que ter um certo cuidado. Preste atenção, a hemoglobina é uma proteína, tudo bem? E essa hemoglobina, pessoal, ela é uma proteína especial, ela é uma proteína interessante, inclusive. Ela é uma proteína formada por 4 peptídeos. Preste atenção. Os 4 peptídeos. Um peptídeo chamado de alfa, 2 peptídeos alfa, um peptídeo beta. Peptídeo é um conjunto de aminoácidos vistos em proteína, né? Proteína, no caso, é um peptídeo funcional. Então, nesse caso, 2 ou 2 peptídeos alfa e 2 peptídeos beta. Só que esses peptídeos, eles estão
soltos. E eu preciso fazer a união desses peptídeos. Como é que eu faço? Eu coloco o ferro aqui, fazendo então a união desses 4 peptídeos, tá? Então esse aqui vira um grupo prostético chamado de grupo M, tá? Esse grupo M, no caso o M-ferro, é um grupo prostético que vai permitir a montagem, atenção, a montagem da hemoglobina, que é uma proteína. Muito bem. Essa hemoglobina, ela pode estar presente no organismo de alguns animais, como por exemplo, lá nos anelídeos, nos artrópodes. Pode então ser ou estar somente a proteína hemoglobina, com os seus átomos de ferro. No nosso caso, por exemplo, né, os mamíferos em geral, o que nós teremos? A formação da hemoglobina vai promover a formação das hemácias. Então, atenção. Formação das hemácias, que também pode ser chamada de eritrócitos, né? Essas hemácias, agora sim, hemácias são o que, gente? Proteínas. E é isso que eu preciso que vocês tomem cuidado, tá? Pelo menos não confundir hemoglobina com hemácia. Sei que você não vai, mas toma um certo cuidado. As hemoglobinas formam as hemácias. Muito bem. Podemos falar que hemácia tem ferro? Claro que sim, né? Então essa é a ideia. Essas hemácias, todo mundo sabe que ela tem uma função importantíssima no organismo. Qual a função básica, né, e importante das hemácias, pessoal? Vamos lá, transporte de gases, perfeito. Transporte de gases respiratórios, obviamente, né? Respiratórios. Que tipo de gases respiratórios nós podemos aqui contabilizar? Bom, agora, aqui, nós podemos aqui colocar o oxigênio, o gás carbônico e o monóxido de carbono, beleza? Então, nesse momento, as hemácias, pela presença do ferro, que está na hemoglobina, têm a capacidade de executar o transporte dos gases. Atenção! Esses gases, eles são ligados ao ferro, tá? Então, o ferro acaba sendo o elemento mais importante no fator transporte. Porque sem o ferro não tem hemoglobina. Bom, a hemoglobina é importante para formar a hemácia. Então, sem a hemoglobina não tem hemácia, sem ferro não tem hemoglobina. Então, uma coisa está ligada à outra. É importante, então, que tenha o ferro para formar tudo. Só que tem um detalhe. O monóxido de carbono, ele tem maior estabilidade com ligação do ferro. Em outras palavras, o ferro prefere se ligar com o monóxido de carbono do que com o gás carbônico e o oxigênio. Isso é um problema muito sério. Porque imagine você entrando num ambiente ou estando num ambiente onde a concentração de monóxido de carbono é mais alta ou é muito alta. Isso vai fazer com que as suas hemoglobinas, hemácias, se liguem ao CO2. Mas CO2 não é um gás respiratório interessante para o corpo. Então vai ocupar esse espaço, não deixando o oxigênio se ligar. Quanto maior a concentração de monóxido dentro do organismo, menos oxigênio circula. Então a pessoa começa a entrar em processo de sonolência e pode ser que ela entre em processo de desmaio. E se a pessoa desmaiar, ela não vai ter atitude para sair do lugar. E aquela inalação vai continuar. Isso pode levar a pessoa à morte. Em que circunstâncias isso pode acontecer? Por exemplo, um motor ligado num ambiente fechado é um problema seríssimo. Por quê? Porque a pessoa pode morrer silenciosamente, sem dor inclusive, né? E aí então esse CO2 vai tomando conta de todas as hemácias, faltando oxigenação cerebral, tá? Então esse detalhezinho está vinculado, né, ao monóxido de carbono. Muito bem. As hemácias que estão circulando no nosso corpo têm essa missão. Muito bem. Mas e aí, se faltar ferro? Bom, faltando ferro, automaticamente falta hemácias. Isso é diagnosticado, isso tem um fator de diagnóstico. Que tipo de doença, qual é o diagnóstico dado para as pessoas que têm baixa quantidade de hemácias circulantes? Pensa aí, pensou? Falou? Anemia, perfeito. Então aqui nós temos uma anemia, tá? Só que essa anemia é uma anemia específica, tá? Existem alguns tipos de anemia, lembrando, falciforme, anemia perniciosa. Essa daqui é uma anemia pela ausência ou pela falta de ferro. Ou seja, você está ingerindo pouco ferro. Nesse caso,
A anemia tem nome específico. Ela é uma anemia ferropriva. Anemia ferropriva, então já está dando a entender que tem ausência privada de ferro. Tá. Professor, mas que tipo de alimento que a gente encontra ferro em abundância? Alimentos naturais. Feijão, é o clássico. O que mais? Fígado, muito bem, é o clássico. Mas pensa também, onde tem hemácias? Onde tem hemácias? Carne vermelha, tem bastante hemácias. O que mais? Fígado, já falamos. Outros tipos de alimentos que podem conter sangue. Vamos pensar assim, né? Não somos chegar, mas chouriço. Aquele sangue coagulado, né? Com condimentos e tudo mais. É riquíssimo em ferro, tá? Nesse caso, porque é riquíssimo em sangue, beleza? Então, assim sendo, o ferro ele tem uma participação muito importante no processo de transporte de gases, ok? Transporte de gases e formação de elementos, tá? Tem uma hemoglobina, pessoal, que é especial, né? Uma hemoglobina especial, que é aquela que vai pro sangue. E ela acaba se chamando de mioglobina. Então, vamos comigo. A mioglobina não é a hemoglobina propriamente dita. Ela tem uma diferenciação estrutural, tá? Então, a mioglobina, que nesse caso aqui, né, a gente pode comparar com a hemoglobina, é a hemoglobina que leva oxigênio para os músculos, tá? Só que a mioglobina, ela é um pouquinho mais simples. No lugar de ela apresentar 4 peptídeos, ela apresenta 2 peptídeos. E essa, no caso, mioglobina, né, que transporta gases respiratórios para o sangue, para o músculo, né? Para os músculos, especificamente para os músculos, também contém ferro na sua composição. Então, além da hemoglobina, a gente pode citar aqui a mioglobina. Além também de falar dos ou das enzimas respiratórias. Enzimas respiratórias que nós vamos estudar futuramente na respiração celular. Lá na respiração celular, quando a gente falar sobre, nós vamos então conversar sobre mitocôndrias. Então, quando chegarmos nesse ponto, nós vamos lembrar que as enzimas respiratórias presentes em mitocôndrias também são compostas, né, ou apresentam a composição do ferro no seu elemento, tá? É um elemento importantíssimo também, tá bom? É isso, gente. Cálcio e ferro são elementos extremamente importantes para que você saiba, né, para as provas de vestibular. Beleza? Valeu!